muitas vezes ele é centralizador. E centralizador até demais. Por quê? Ele quer vender, às vezes ele precisa, né? Vender, fazer o financeiro, fazer o próprio operacional, fazer todos os processos. Todos os processos são ele, que acaba virando o pato. Quer fazer tudo, não faz nada direito e também não termina nada. Não faz nada bem feito. E aí ele acaba ficando na sorte. Eu já falei isso uma outra vez. E assim, não desprezando, né? Assim, quando a gente fala o pato, né, e tal, tá tudo bem a pessoa iniciar fazendo dessa forma, e eu acho que é a forma correta de iniciar. Eu também acho. O empreendedor, ele precisa pôr a mão na massa em tudo, ele precisa saber fazer tudo. Só que se ele quer elevar o negócio dele, fazer o negócio dele crescer, ele precisa começar a descentralizar e delegar para as outras pessoas, né? Então, assim, mas aí depois vai entrar num desafio de encontrar essas pessoas certas. Ok, mas aí é um outro jogo, né? É um outro desafio. Mas se você quer fazer a sua empresa crescer, você precisa começar a pensar dessa forma. Por exemplo, nós fizemos aqui um pod com o Adriano Ono, que ele é o dono do Dog King, que é a maior franquia de hot dog do Brasil. Nós fizemos uma gravação com ele aqui. Quando ele começou, ele era o centralizador. Ele contou a história dele aqui para nós. Ele era o chapeiro, ele era o cara que recebia, ele era o cara que ia no mercado fazer as compras, ele era o cara que pagava o funcionário, que entregava às vezes. Só que perguntei para ele, cara, como que você conseguiu sair da chapa e hoje ser o maior franqueador do Brasil no teu segmento? Ele falou, eu procurei, treinei, encontrei as pessoas certas e coloquei elas nos lugares delas. Perfeito. Onde elas são boas. Eu estruturei um processo com a ajuda de outras pessoas. Eu estruturei um processo e eu fiz a minha empresa crescer. O cara saiu de uma barraquinha de cachorro-quente, hoje o cara tem 70 lojas. Então, se você centraliza o teu processo e não deixa sair aquilo, você, de repente, vai ficar no mesmo lugar que você está. Se você compartilha e cria esse processo, igual você falou, às vezes eu tenho medo do meu vendedor sair. Se o meu vendedor sair, eu tô ferrado. Eu vou perder meu faturamento. Ou ele vai abrir uma empresa. Cara, a partir do momento que você cria, igual você falou, você cria um processo, cara, pode sair quem quiser da sua empresa. Se você colocar um outro que esteja treinado para aquele cargo, a tua empresa vai rodar. Vai dar continuidade. E é o que eu vou falar aqui agora. Quem trabalha com venda sabe que vender não é fácil. Você trabalha com venda, Eu trabalho com venda, eu também gosto bastante de fazer venda de contrato. Então, vender não é fácil, não é um processo fácil, né? E existe muitos desafios dentro do mês. Para o vendedor, cara, cada dia é um mês. Ele precisa bater aquela meta, né? E para ele vender com efetividade, na minha visão, ele precisa ter um perfil. Perfil de vendedor. Não adianta eu colocar um cara que não tem perfil para venda, aquele cara que de repente é um estável, que ele gosta de trabalhar no computador só. Ele não vai querer vender. Ele gosta de fazer o financeiro, de repente não, né? Ele gosta de, enfim, digitar lançamentos. É o perfil dele. Ele não vai ter o perfil para vender. Você acha que isso, né, é um problema para as empresas? Encontrar um perfil ideal? Ou quais seriam esses desafios que as empresas precisam superar cada dia mais para ter sucesso ao encontrar um perfil, a encontrar um perfil e a treinar um perfil de repente? Quais seriam esses maiores desafios? João, olha, tem um livro que eu gosto bastante que é do Jim Collins. Ele chama Feitas para Vencer. Não sei se já ouviram falar desse livro. É um baita livro, assim. E ele fala o seguinte, ele fala assim, as pessoas certas nos lugares certos. Perfeito. Tá? E é exatamente isso que você está falando. Então, vamos lá. Quando a gente fala de perfil, eu preciso ter
a pessoa certa na posição correta. Não adianta eu colocar uma pessoa que tem medo de prospectar, tem vergonha, tem receio. Ou se ele falar, e se esse cara falar isso, o que eu vou falar? Como eu vou quebrar essa objeção? E ele não sabe. É isso aí. Né? Então, assim, não adianta. Esse perfil de profissional para venda não funciona. Ah, Rafa, mas passa uma régua? Não passa uma régua. Mas, se você quer gerar resultado, se você quer bater a meta, porque até falando sobre meta, tá, João? Só puxando aqui o gancho já. A meta, para mim, é o principal indicador de uma empresa. Ela é o principal indicador. E olha só, tem muitos empresários que não têm uma meta bem definida. Sim. Eles começam o mês, fecham o mês, não sabem quanto que tem que vender naquele mês. Vai deixando, vai acontecendo, não tem um número, não consegue destrinchar esse número durante as semanas ou colocar energia naquilo, né? Outra coisa importante, todo empresário ele precisa ter um tempo na agenda dele, o pequeno, né, e o microempresário, né, o empreendedor ali, a pessoa que está nessa fase ainda de construção do negócio, ele precisa ter um tempo na agenda dele para prospectar. Por quê? Acontece a instabilidade de fechamento, a instabilidade de faturamento, todo pequeno negócio. Sim. Um mês é bom, no outro mês eu não sei se vai entrar cliente. Um mês, fulano, beltrano me indicaram, aí eu fechei, aí essas fontes aqui se esgotaram, e aí eu não tenho para onde ir. Por isso a importância de criar esse processo. Ó, tá vendo? A gente volta para o processo. E aí, quando eu falo de ter as pessoas certas, eu preciso, primeiro, buscar essas pessoas, certo? Se eu quero contratar um vendedor bom. Vendedor bom, tá parado ou tá trabalhando? Tá trabalhando. Esse já é um ponto. Eu preciso tirar essa pessoa de algum lugar. Tá? Vendedor bom não tá parado. Então, eu vou anunciar uma vaga. Tá errado. Eu tenho que ir lá fazer trocar uma ideia com o Thiago. Ô, Thiago, e daí? Tá feliz? Não tá? E, fazer proposta e tirar o cara. Porque se ele tá trabalhando, se ele tá gerando resultado, ele tá lá. Então, assim, vendedor ruim é vendedor que tá parado. Vendedor bom é vendedor que, de fato, tá empregado. Então, na maioria dos casos é isso que acontece. Na maioria dos casos, certo? Então, assim, aonde que eu prospecto essa pessoa? Dentro de outras empresas. Sim. Eu preciso ir atrás, dentro de outras empresas, buscar esse profissional. Então, assim, e aí, entender um pouco, já falando sobre perfil, entender um pouco sobre perfil comportamental, tá? Isso é muito importante. É muito importante. Por quê, João? Não só para venda, né? Para todos os setores. Correto. Eu acho importante. Correto. Porque assim, porque o que nós queremos na venda? Eu quero um grande resultado de vendas, mas eu quero o vendedor com um comportamento adequado. Eu não quero bater meta e esse cara tá me gerando problema. Eu não quero bater meta e esse cara, ele tá roubando a minha loja. Eu não quero que esse cara bata meta, mas ele tá levando o cliente do seu escritório para o outro escritório. Ou tá fechando por conta. Ou me trazendo incomodações para minha empresa, né? Tipo, eu gosto aí da tua empresa, mas teu vendedor... Existe isso. Existe. Então, assim, eu preciso ter vendedor que bata a meta, que consiga gerar resultados, mas que também tenha um comportamento adequado. Olha, isso aí não é fácil. Isso aí não é um processo fácil. Não. Só que assim, Rafael, eu escuto muito, né? Essa nova geração não tem bons frutos, isso, aquilo. Não acabou. Né? Eu costumo falar assim, nós temos que acreditar no ser humano. Se eu não acreditar em você, Thiago, se eu não acreditar no João, eu vou acreditar em quem? Sim. Eu preciso acreditar que as pessoas podem fazer o seu melhor e elas podem construir. Só que primeiro eu preciso achar essa pessoa certa. E aí ela tem que ter essa conexão com a minha empresa. Né? Depois que eu achei essa pessoa, eu preciso preparar. Tem muita gente falando assim, anunciando vaga. Eu quero vendedor com experiência. Amigo, por que você não pode pegar e preparar essa pessoa, desenvolver essa pessoa, investir o seu tempo, sua energia, mostrar tudo que você faz aqui e fazer com que a pessoa assuma aquilo ali e tenha a mesma cabeça que você? Então, assim, depois que contratei, achei a pessoa certa, desenvolvi, treinei, depois eu acompanho e meço os resultados. Se eu contratei um vendedor
Tem vendedor que ele é contratado, ele não tem nem meta, tá? Vai para atender, só atende, vai atendendo a demanda. Errado. Como que eu consigo medir o resultado desse cara? Se esse cara efetivamente é bom. Então, eu preciso criar esses processos que me blindam, né? E me fazem enxergar o quão resultado eu tenho entregado, que eu tenho feito ou não, tá? Só complementando, é engraçado o que o Rafael comentou, que, teoricamente, eu sou a prova do que ele acabou de falar dar certo. Justamente você contratar uma pessoa, talvez não tenha conhecimento da venda em si, mas que seja uma pessoa talvez disciplinada, que goste de trabalhar, queira trabalhar na empresa. Você vai dar o treinamento, você vai preparar aquela empresa e, enfim, jogar ela ali para fazer o trabalho dela. Por que eu falo isso? Eu costumo brincar que eu não tenho perfil de vendedor. Eu não sou um vendedor. E por que eu estou há tanto tempo na empresa e estou desempenhando meu papel de vendedor? Por quê? Primeiro, eu conheci o produto que eu estou vendendo, certo? Empresa... Porque antes você trabalhava no suporte, né? Isso, exatamente. Eu fiquei bastante tempo no suporte. Então, assim, eu acabei conhecendo muito bem o produto que eu estou vendendo, certo? Então, quando eu chego para comercializar para você, eu sei, às vezes, o que você vai precisar, como eu vou te ajudar. Então, um ponto do processo é fazer com que o seu vendedor, ou a pessoa que você está capacitando, conheça o produto que você está vendendo, ou o tipo de serviço que você está comercializando ali. E o segundo ponto realmente foi capacitar, foi o que a empresa fez comigo. Me capacitar para ser um vendedor, para me transformar num vendedor, certo? Então, assim, eu até tinha contato na época do suporte, até tinha contato um pouco com o pessoal, de conversar, ir até vocês dar treinamento, mas realmente aquilo de chegar a ponto de, eu vou ter que sair daqui para prospectar, para vender o produto para alguém, aquilo me corroía por dentro. E aí foi um ponto importante da empresa, que é justamente capacitação do funcionário. Então a empresa me capacitou, me deu uma meta para entregar, me falou como que eu tinha que fazer, me treinou para aquilo, certo? Para aí sim me colocar na rua para fazer as vendas. Então realmente esse processo que o Rafael falou, eu acho que é um dos mais importantes para o crescimento da empresa. Por quê? Vai começar, o empresário individual, o empreendedor vai começar sozinho, mas quando ele delegar isso para alguém, ele precisa ter essa sequência de processo. Talvez, eu não tenho perfil de vendedor, mas vamos capacitar você, vamos fazer você conhecer o produto e daqui para frente você vai dar conta ali da sua meta, enfim, você vai seguir o processo em si.